Olá pessoal, eu sou o professor Bode, daqui da equipe de Química do curso ESAG Vestibulares. Hoje eu vou tratar de um assunto bastante comum, aliás, mais que comum no vestibular, que é qual? O cálculo estequiométrico, né? Muitos alunos têm dúvida, alguns alunos não têm, alguns têm mais facilidade, outros menos, mas eu vou lançar uma dica aqui para vocês para trabalhar com cálculo estequiométrico, para ajudar todos os alunos aí que estão estudando para o vestibular. Então veja, o que o cálculo estequiométrico ele trabalha? Na verdade, ele trabalha uma relação de proporcionalidade entre as grandezas que eu posso determinar das minhas substâncias participantes de uma reação, certo? Que grandezas? Principalmente a quantidade de mol das substâncias, a massa em gramas dessas substâncias e também o volume. O volume a gente deixa um pouco mais para os gases, mas a gente trabalha para os líquidos também. Vamos focar aqui nesse meu exemplo a quantidade em mol e a quantidade em gramas, certo? Então vamos lá. Como é que eu vou trabalhar esses valores? Se eu tenho valores que têm uma relação de proporcionalidade, nada melhor do que relacioná-los numa tabela, certo? Então vamos colocar 3 itens aqui específicos para a gente chegar nessa tabela. Vamos lá. Como eu estou trabalhando com uma equação, o primeiro ponto do meu exercício é o quê? Equacionar essa equação. Normalmente o vestibular pode me dar essa equação ou ele vai dizer quem são os reagentes, quem são os produtos. No meu caso eu vou usar uma reação aqui da síntese da amônia. Veja, síntese, produção de amônia, ela tem que ser um produto, NH3, a partir de gás nitrogênio, N2, e gás hidrogênio, H2. Muito bem. Segundo passo que eu tenho que obedecer, que é o ponto crucial aí que gera muito erro, esse é o passo importante para você trabalhar, para você exercitar aí no estudo do vestibular. O balanceamento da equação, ou seja, eu vou descobrir quais são os coeficientes estequiométricos dos meus reagentes e produtos. No caso do nitrogênio, nessa reação, o meu coeficiente é qual? 1. E eu omito esse 1, né? Quando não tem nenhum valor à frente da minha molécula, eu omito esse valor. Então aqui meu coeficiente é 1. Do hidrogênio, meu coeficiente é 3. E do gás amônia, o meu coeficiente é 2. Veja, eu estou respeitando qual ideia? De que a quantidade de átomos que aparece nesse lado tem que ser a quantidade de átomos que aparece no outro termo da minha equação química. Quantidade de átomos nos reagentes é igual a quantidade de átomos nos produtos. Muito bem. Balanceada a reação, eu vou montar a tabela. Que tabela é essa? Aquela tabela que me diz os valores em mol e em massa das minhas substâncias. Muito bem. A quantidade em mol eu acho rapidamente. Por quê? Na verdade, eu vou pegar o meu valor do coeficiente e vou colocar como se fosse a minha quantidade de mol, o que de fato acontece. Então, ó, 1 mol de N2, porque o coeficiente do N2 é 1. 3 mols de H2, porque o coeficiente do H2 é 3. E 2 mols de NH3, porque o coeficiente do NH3 vale 2. Muito bem. Montada essa quantidade de mols, essa tabela, essa série de valores em mols, eu vou passar para a quantidade em massa. E aí que entra a necessidade do meu dado, certo? Que o exercício sempre coloca lá, a massa molar, que tem valor equivalente à massa atômica, certo? Então veja só, a minha molécula N2 tem 2 átomos de nitrogênio, 2 vezes 14 dá 28. Então se eu pegar 1 mol de nitrogênio, esse 1 mol vai me pesar quanto? 28 gramas. 2 vezes 14, ó, 2N2, né? 2N, 2 vezes 14, 28. 1 vezes 28, ó, 1 mol vezes 28, eu tenho 28 gramas de nitrogênio. Muito bem. A molécula H2 consiste em 2 átomos de hidrogênio, ou seja, tem 2 gramas a molécula. Como eu vou usar 3 mols de molécula, eu vou usar o quê? 3 vezes 2, 6 gramas de hidrogênio. Veja que eu estou sempre repetindo isso, ó, pegando a minha quantidade de mol e multiplicando pela massa da molécula. Coeficiente em mol, não é isso? E multiplicando pela massa da molécula. Com a amônia não ia ser diferente. A molécula de amônia tem peso 14 nitrogênio mais 3 hidrogênios. 3 vezes 1. 14 mais 3, 17. 2 vezes 17, 34 gramas. Peguei minha quantidade de mol, multipliquei pela massa da molécula. 2 vezes 17, 34 gramas. Olha que interessante, aqui a gente vai aplicar 2 leis, a gente vai perceber 2 leis, né, do nosso cálculo estequiométrico, que a gente usa no nosso cálculo estequiométrico, que é a lei de Lavoisier, conservação de massa, e a lei de Proust, das proporções definidas. Olha aqui, ó, massa dos reagentes, 28 mais 6, massa dos produtos, 34, soma das massas dos reagentes igual à massa dos
produtos. A lei de Proust serve para a gente resolver o exercício. Todos esses valores respeitam uma proporção. Quando a gente fala de proporção, o artifício matemático da regra de 3 nos é muito válido. Por isso que a gente resolve cálculo estequiométrico usando a regra de 3. Qual que é a questão? A questão é como usar esse artifício matemático, no caso a regra de 3. Então vamos pegar um exemplinho aqui. Vamos supor que o exercício fale assim, nos pergunte assim: qual a massa de amônia que eu posso produzir a partir de 0,4 mol de N2? Qual a massa de amônia que eu posso produzir a partir de 0,4 mol de N2, de gás nitrogênio? Muito bem. O meu cálculo estequiométrico vai se resolver com uma regra de 3 que vai ter duas etapas de montagem. Uma vai ser a relação dos valores dados pela tabela e outro vai ser a relação dos valores que o exercício me pede. Então, muito bem, veja só, qual a massa de amônia que eu posso obter a partir de 0,4 mol de N2? O que a tabela me fala? A tabela me fala o seguinte, que 34 gramas massa de amônia pode ser obtida por 1 mol de N2, certo? Então, eu vou escrever isso aqui, ó. A quantidade em massa de amônia, 34 gramas, que eu posso obter a partir de 1 mol de N2. Então, 34 está para 1, assim como X está para 0,4. Eu tenho aqui uma relação de valores, uma dada pela tabela, massa de amônia, mol de N2, e outra que o exercício me perguntou. Vai ser sempre assim. A tabela te ajuda a achar a relação inicial. O exercício te pergunta a relação que aparece a incógnita. Qual a massa de amônia? Muito bem. Então, para resolver essa regra de 3, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, né? Multiplicar aqui em x, 1 vezes x, na verdade, né? 1 vezes x é igual a 34 vezes 0,4. Resolvendo essa equaçãozinha simples, eu vou chegar no valor de x de 13,6 gramas, ou seja, x igual a 13,6, portanto, através de 0,4 mol de N2, eu vou obter 13,6 gramas de amônia.